Este rio deve nascer no Jardim do Éden. Ao proferir essas palavras em 1498, na foz do rio Orinoco, Cristóvão Colombo jamais imaginaria que este imenso rio, o terceiro maior do mundo em volume, cruzava uma região onde nasceria um dos mitos mais incríveis, o Eldorado. Porém, a real riqueza deste vasto território de 2 milhões de quilômetros quadrados, entre o Orinoco e o Amazonas, não é ouro, mas a natureza e os povos ameríndios. Os grupos ameríndios foram rechaçados justamente a partir das diferentes colonizações que ocorreram em toda a costa. Existem várias famílias, mas há principalmente uma grande população ameríndia originária de uma única região, a região amazônica. E há vários grupos vivendo lá. Existe, por exemplo, uma Federação de Ameríndios da Guiana. Mas acho que basicamente podemos falar de um único grande grupo ameríndio. Nesta viagem a bordo do Le Ventre, vamos descobrir parte desta região ameríndia. De Cayena, na Guiana Francesa, seguiremos a costa pantanosa até Paramaribo, capital do Suriname, antiga Guiana holandesa. Entraremos no Delta, desceremos o Orinoco na Venezuela, finalizando em Guadalupe. Seguiremos a longa rota de migração dos ameríndios do Amazonas à Guiana e ao Caribe, a trilha da mandioca. Desde 1494, pós-primeira viagem de Colombo, espanhóis e portugueses dividiram o Novo Mundo. A linha de demarcação entre os impérios cruzava do delta do Orinoco à foz do Amazonas, mas os espanhóis preferiam as riquezas das Índias Ocidentais, México ou Peru. Cederam 3.000 quilômetros de costa pantanosa a ingleses, holandeses e franceses. Os franceses se estabeleceram em Cayena, em terras do chefe Sapeur, cujo nome batiza o forte da cidade. No século XVIII, a Guiana era caótica, diferente das colônias holandesas e inglesas. Em 1788, havia pouco mais de 1.000 brancos e 10.000 escravos, a maioria africanos. Porém, a abolição da escravatura em 1848 e a penitenciária alteraram a colônia. Cayena, sem ignorar suas raízes ameríndias, mas aberta ao mundo, hoje exibe uma sociedade moldada por crioulos. Estamos na famosa Praça das Palmeiras. Essa praça era conhecida como Praça da Savana. Foi feita pelo governador Lubert em 1822. Esta praça é simbólica porque é o lugar onde os guianenses se reúnem para celebrar e também para acolher os grupos de carnaval, essa época tão querida. E à minha frente, uma bela casa crioula com arquitetura excepcionalmente fina. Abaixo, ainda se encontra o famoso Bar Palmiste, onde se sentavam os bem-sucedidos e outros que observavam as jovens que passavam ou os eventos. Pela rua Christophe Colomb, com casas crioulas novas e antigas, descemos ao mercado. Quando Josefine Malacarne vai ao mercado, é mais para passear e encontrar amigos do que qualquer outra coisa. Do que você mais gosta quando vem ao mercado? Conversar. Quando encontramos gente boa. Olá. Abacates, inhames, bananas, mangas, maracujás, limões e rambutãs. A diversidade de frutas e legumes do mercado deve-se às colonizações europeias, escravos africanos e à migração asiática recente. Em resumo, este é o mosaico étnico que compõe a sociedade guianense atual,
que não deve esquecer seu legado ameríndio. Encontramos o que muitos índios comiam: palmeiras, auara. Tudo isso, a pupunha, o comu, já existia. E a mandioca? A mandioca. De facto, encontramos tudo isso. Há coisas que a natureza nos deu. Josefine fundou a Sociedade de Gastronomia Guianense com amigos. De porco assado à caça ou frango marinado, elas criam muitas receitas tradicionais, combinando sabores das Américas e da África. Sob o Equador, em Cayena, a noite cai rápido. Na Praça das Palmeiras, alguns se esquivam da umidade, enquanto tambores ecoam ao longe. Cornélia ensaia com seu grupo, Baluru, no pátio coberto da escola. Apesar da alegria e atitude despreocupada no rosto desses adolescentes, todos sabem que essas danças, nascidas na escravidão, são talvez, com a cor da pele, o elo mais forte com suas raízes africanas. Você não entendeu nada. Disse para não levantar rápido, e você levantou. Eu ia cair. Ah, você ia cair. Precisa de equilíbrio. Vamos lá. Tentemos com música. Vai, desce, desce, desce. Aí. Você sobe e fica embaixo. Todas as nossas danças vêm das francesas, inglesas e TC. O Labassil é inspirado nas danças africanas porque, sabe, durante as colonizações, recebemos africanos, santalucenses, martinicanos. E cada um trouxe suas tradições que acabaram moldando as nossas. E isso nos enriqueceu. Você viu meu vestido florido? La Petite Gold Fleurie. E as moças dançam com roupas de trabalho. Este vestido é Le Gold Blue. Para o Labassil, você precisa de 2 tipos de tambor e um pequeno de madeira. O primeiro é o que dá o ritmo, o segundo é o acompanhamento, e o pequeno de madeira serve de apoio tanto para os dançarinos quanto para os percussionistas. O larole, o grage, o caseco, o camugue, todas essas danças têm origem aqui, talvez com algumas influências externas, mas são genuinamente daqui, pois são dançadas exclusivamente na Guiana.
Beira Rio. De decoração e atmosfera para o ritual noturno que antecede a partida do barco. Ok, e isto? À noite, seguimos para Paramaribo, ao norte. Pela costa, vamos ao Suriname, a antiga Guiana holandesa. Pouco a pouco, o oceano muda de cor com a terra. Por toda a costa, centenas de rios acompanham os poderosos Amazonas e Orinoco, carregando um fluxo ininterrupto de lama. Este aqui fica no canto do nosso cais para quando o barco tiver que ir. O país das 1000 águas. Assim, os povos ameríndios, em harmonia com os rios, chamam esta região. Lentamente, por cerca de 20 quilômetros, subimos o estuário do rio Suriname, que nos leva a Paramaribo, a capital do país. Construída às margens do rio Suriname, Paramaribo tem cerca de 200 mil habitantes, 5 vezes mais que Cayena. Apesar da ponte ter sido inaugurada há pouco, grande parte da população persiste em usar a frota variada de pequenas embarcações que ligam as duas margens do rio para ir trabalhar ou ao mercado. A população de Paramaribo é extremamente miscigenada. Aos povos ameríndios, escravos africanos e crioulos das colonizações iniciais, juntaram-se asiáticos, como javaneses e chineses de outras partes do Império Colonial holandês. No início, o país só atraía aventureiros à procura do Eldorado e colonos que compravam madeira e tabaco dos índios. Embora com conflitos letais com os ingleses, o Suriname foi administrado pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais no fim do século XVII. A partir de então, o país esteve nas mãos de fazendeiros ricos e prosperou graças à cana-de-açúcar e à escravidão. No século XVII, por ecumenismo e economia, os holandeses fizeram do Suriname uma terra de refúgio e tolerância. Ao longo dos séculos, com o desenvolvimento da colônia, igrejas católicas, mesquitas e sinagogas surgiriam em Paramaribo. A primeira sinagoga, de 1665, acolheu fiéis da Holanda, Itália e Brasil.
Corren Nazi, judeu português vindo de Cayena, escreve sobre o Suriname. Talvez nenhum outro lugar no mundo tenha tolerância religiosa tão ampla. Cada um reza a Deus como lhe convém e faz o que julga essencial para a sua alma. Corren Nazi nunca imaginou que 2 séculos mais tarde, em 1863, para compensar a falta de mão de obra após a abolição da escravatura, o Suriname acolheria dezenas de milhares de muçulmanos hindustanes de Java e da Índia. Crioulos, ameríndios, quilombolas, descendentes de escravos, chineses, hindus. Para todos, o holandês é a língua oficial, mas nem todos têm acesso a ela. Então, quando não usam o chinês ou o hindustani, falam taki-taki, uma língua simples e pitoresca que combina holandês, inglês, espanhol e francês. Nesse mosaico étnico, a harmonia nem sempre é regra, e cada comunidade é bem voltada para si, presa ao seu sistema. Em Paramaribo, além de frutas, legumes, especiarias e outros produtos de mercado, é possível comprar pássaros. E não são pássaros quaisquer. Vinda da Ásia, com chineses, hindustanes e javaneses, a paixão por pássaros de competição cresce entre os grupos étnicos. Este é um esporte originário do Suriname. Na verdade, é um hobby, um esporte que os surinameses gostam muito, um esporte bem popular. Este é um pica-pau anão e um turtur. Este aqui é um pica-pau anão e aquele é um turtur. São aves tropicais das nossas florestas ou da Amazônia. São capturados por moradores locais, indígenas ou até por crioulos da floresta. Os interessados nesses pássaros de competição são principalmente chineses, hindus e javaneses. E também alguns crioulos, mas principalmente chineses e hindus. Ao fim do dia, voltamos ao levante. À noite, seguimos para a Venezuela e o delta do Orinoco. Quantas milhas até a boia? Ok, agora estamos na boia número 6. Pierre, quais suas indicações? Aqui, estamos no piloto automático. A ideia é permanecer no canal, que é bem estreito. Para isso, só necessitamos de boa visão, pois basicamente é preciso apenas saber olhar para a frente. E temos instrumentos, o radar, que nos dá a posição das boias no canal. Então, aqui seguimos o canal. E continuaremos assim por 2 horas antes de embarcar o prático fluvial que nos conduzirá ao longo de todo o rio Orinoco.
Guiados por estação de pilotagem, um controle de tráfego é mão única. Então não veremos barcos. E não há espaço para passar ou cruzar. Somos um barco de passageiros, então temos prioridade. De manhã cedo, ancoramos no meio de um rio imenso. Subimos a bordo do bote de borracha e partimos para a etapa tão esperada da viagem, o coração do Delta do Orinoco. Este delta gigante, o segundo da América continental, cobre mais de 30 mil quilômetros quadrados. Após um curto trajeto, deixamos o leito principal do rio para entrar no interior por um braço estreito. Desligamos o motor. Graças ao motor elétrico silencioso, avançamos, tendo o canto da floresta como guia. Quase 20 mil warau, cujo nome significa mestre da canoa em sua língua, vivem neste labirinto aquático. O grupo indígena que habita aqui são os warau. São prováveis descendentes dos primeiros povos da região. Pesquisas recentes feitas no Amazonas descobriram que já havia pessoas vivendo lá há 11, 12 mil anos. A datação por carbono revelou que, simultaneamente, havia povos no Amazonas que provavelmente colonizaram o Caribe. As pessoas aqui levam uma vida de subsistência, então elas irão pescar. Como não há muitas maneiras de preservar o peixe, eles precisarão pescar quase todos os dias. E também cultivam mandioca. Para a farinha de mandioca, precisam de um local que fique acima da água, mesmo nas marés mais altas. Indo ao Amazonas até o Peru, entre Brasil e Peru, essa é a região tida como da mandioca. Quando espanhóis e portugueses chegaram aqui, encontraram a mandioca e a levaram para a África e Ásia. Então, você provavelmente achará isso na África e na Ásia. Nesta parte do delta, os warau são nômades. Então, quando os recursos se esgotam ou a casa de palha já viu dias melhores, eles pegam a canoa e vão para outro braço do rio. Com o último bote de borracha a bordo, levantamos âncora e partimos em nossa jornada mais adiante no delta. O comandante Lemaire, Jacques, diretor do cruzeiro, e Ignácio, líder da expedição, reúnem-se para planejar a próxima saída. Esta será só para observar a natureza. Assim que levantamos âncora, canoas cercam o barco.
Mulheres de rostos impenetráveis, remando sem parar contra a correnteza, ficam ali por um bom tempo, sem dizer uma palavra, sem fazer um gesto sequer, fascinadas ou apenas curiosas. Nesse tempo, os marinheiros ajudam os guias a preparar os botes para a próxima excursão. Este ecossistema, único no mundo, de mangue e floresta tropical, abriga grande variedade de essências. Palmeiras, mangues, orquídeas aquáticas. Impossível de catalogar, ou melhor identificá-las sem a ajuda de um botânico. A flor vermelha à direita do barco é chamada escova de macaco. É uma flor que se desenvolve como uma escova de garrafa e exala um odor muito doce que atrai os beija-flores. É polinizada por beija-flores, chamados pássaros-mosca. Apesar do nome bonito, os macacos não a usam. Esta é uma árvore cecropia. Folhas são a comida favorita da preguiça. Há uma infinidade de produtos que ainda estamos descobrindo, mas que os indígenas, em relação à cecropia, já conhecem há muito tempo. Quando tinham feridas, por exemplo, cortes sangrentos na pele, faziam uma espécie de emplastro com as folhas. É um tesouro da floresta das bacias do Amazonas e do Orinoco. Há muitos produtos químicos para a nossa indústria farmacêutica no futuro. Não muito longe, em outro braço do rio, Natasha, guia natural, é uma entusiasta de aves. Muitas espécies do papagaio real vivem nesta parte do Orinoco. Beija-flores, garças, tucanos, araras, martim-pescador, muitos se refugiam na mata. Porém, a ave que citamos não aparece com frequência. É o hoatzin. Estes hoatzins são aves muito raras. Em termos de evolução, são aves bem especiais, pois seus filhotes ainda têm garras nas pontas das asas. Eles são vegetarianos. Eles só comem folhas como ruminantes. Com protozoários no interior do tubo digestivo para ajudar a digerir compostos difíceis como a celulose. Escondem-se na folhagem da floresta. Por iniciativa de Inácio, o líder da expedição, partimos para uma excursão noturna. Sem auxílio visual além do facho da lanterna que varre as margens do rio, o mistério é mais intenso. O som da floresta não é o mesmo. Revela outra vida. Com a lanterna, é muito fácil ver os olhos de um jacaré e os de uma cobra. É o que Inácio acaba de avistar, uma cobra. Uma jiboia de 1,5 metros. Dá para ver a camuflagem.
As cobras se confundem com os galhos. Pelo reflexo da luz em seus olhos à noite, conseguimos observá-las. Outra vida. Mais calmo. É outro ambiente. Qual você prefere? Gosto de todas as saídas, noite e dia. Durante a noite, voltamos 200 quilômetros rio acima no Orinoco até Ciudad Guayana. Ciudad Guayana, com 500 mil habitantes, na confluência do Orinoco e Caroni, é o centro nervoso da região. Exporta contêineres de bauxita e ferro, minerais abundantes em Bolívar, estado ao sul do Orinoco até a fronteira brasileira. Esta região esconde outros tesouros também. Ao sul de Ciudad Guayana, por estrada, seguimos para o Parque Nacional de Canaima. Cachoeiras dos Tepuis, centenas. Sobrevoamos uma das paisagens mais antigas da Terra, com seus enormes tepuis de pedra. O famoso Salto Ángel, com 979 metros de paredão, é a cachoeira mais alta do mundo. Atravessada pelo rio Caroni e dominada pelos tepuis, totens naturais, esta savana pertence aos índios Pemon. Um ramo Pemon, pequena comunidade auricuna, vive à beira do rio. Casas de palha e adobe são as moradias tradicionais dos auricuna. Vivem da pesca e agricultura, sobretudo da mandioca. Eles cultivam a terra como seus ancestrais faziam há 1000 anos. Após descascada e ralada, a mandioca é posta no tipiti. Este cesto longo espreme a polpa da mandioca para remover o suco tóxico. Moída, a mandioca é assada como panqueca, o casabe pão ameríndio. A família vive sob a autoridade de um ancião que garante as relações com o exterior, mantém a tradição e preserva a língua Pemon.
Ele também conhece as lendas, como esta canção sobre o deus do sol, cujas lágrimas deram origem às quedas de Canaíma. Turupe tuena setene paiaya aya turupe. Aru tupui putupuia turu akalui tutupui turuni. Turupe tuena setene paiaya aya. Estas cachoeiras na lagoa, com os tepus ao fundo, destacando-se contra o céu, são de beleza avassaladora. É uma lagoa. Na verdade, não é bem uma lagoa, porque a água está sempre correndo. Aqui à direita podemos ver a primeira queda. O nome dela é Okajima. Okajima, no dialeto indígena, significa atração. A segunda, ao centro, é a Cachoeira da Andorinha, na língua indígena. A terceira, mais adiante, é o Adaima. O Adaima, na língua indígena, significa sereia. Finalmente, a última, que na verdade é uma cachoeira dupla, é a Cachoeira do Machado. Retornando ao percurso, a bordo do Levant, retomamos nossa viagem, desta vez em direção ao mar. A bordo do Levant, retomamos rota rumo ao mar. A próxima parada será a última de nossa viagem no Orinoco. Chegamos novamente ao país dos Warao. Na aldeia El Toro, diferente da população nômade que vimos rio acima, os indígenas se sedentarizaram. Não lemos nos rostos destes jovens, que nos saúdam, a mesma timidez que traía o olhar das mulheres que encontramos rio acima. Nós e os guias respeitamos essas pessoas, especialmente não interferindo no ambiente das populações que encontramos. Porque fazemos ida e volta. O chefe da nossa expedição pergunta aos líderes das comunidades ou aos chefes das aldeias do que precisam, e nós fornecemos. Por exemplo, no Peru, pode ser um facão, ou um caderno, ou remédios. Preferimos entregar as coisas para não influenciar os passageiros. Também tentamos não criar necessidades, como se vê por todo lado hoje em dia. Não sufoque. Não sufoque. Ah, bueno. El Toro aposta no desenvolvimento. Mas só recebem as sobras, e os paradoxos são bem evidentes. O rádio transistor convive lado a lado com a rede, e o castelhano coexiste com o Warao.
Barracos na viela cimentada substituíram casas sobre estacas. Respeito à tradição ou a busca por uma vida melhor trazida pela modernidade? É o dilema diário do professor. Efectuando. Creen que tenemos una suma de este tema. Entonces, hemos dicho que aquí tenemos dos. Uma das coisas mais importantes nesta parte do delta do Orinoco é o problema que temos para nos comunicar com os Warao. Na verdade, a situação é que o ministro da Educação exige que sejamos bilíngues. Isso quer dizer que devemos falar tanto o idioma Warao quanto o castelhano. Além do básico educacional que é oferecido aos Warao, deveríamos encorajá-los a renovar os fundamentos e os valores tradicionais de sua cultura, uma cultura que está se perdendo lenta, mas seguramente. Nosso objetivo aqui é fazê-los conscientes, alertá-los para a ideia de que sua vida reside aqui, nesta terra, pois podem tirar proveito de seus conhecimentos e de seu saber fazer, que se encontram na raiz de seus valores culturais ancestrais. Esses valores culturais, que eles estão de fato perdendo pouco a pouco com o passar dos anos. Estamos deixando o delta do Orinoco e seus habitantes definitivamente com uma real tristeza. O levante segue rumo ao Mar do Caribe. Mulheres de rostos impenetráveis, remando sem parar contra a correnteza, ficam ali por um bom tempo, sem dizer uma palavra, sem fazer um gesto sequer, fascinadas ou apenas curiosas. Nesse tempo, os marinheiros ajudam os guias a preparar os botes para a próxima excursão. Este ecossistema, único no mundo, de mangue e floresta tropical, abriga grande variedade de essências. Palmeiras, mangues, orquídeas aquáticas. Impossível de catalogar, ou melhor identificá-las sem a ajuda de um botânico.
A flor vermelha à direita do barco é chamada escova de macaco. É uma flor que se desenvolve como uma escova de garrafa e exala um odor muito doce que atrai os beija-flores. É polinizada por beija-flores, chamados pássaros-mosca. Apesar do nome bonito, os macacos não a usam. Esta é uma árvore cecropia. Folhas são a comida favorita da preguiça. Há uma infinidade de produtos que ainda estamos descobrindo, mas que os indígenas, em relação à cecropia, já conhecem há muito tempo. Quando tinham feridas, por exemplo, cortes sangrentos na pele, faziam uma espécie de emplastro com as folhas. É um tesouro da floresta das bacias do Amazonas e do Orinoco. Há muitos produtos químicos para a nossa indústria farmacêutica no futuro. Não muito longe, em outro braço do rio, Natasha, guia natural, é uma entusiasta de aves. Muitas espécies do papagaio real vivem nesta parte do Orinoco. Beija-flores, garças, tucanos, araras, martim-pescador, muitos se refugiam na mata. Porém, a ave que citamos não aparece com frequência. É o hoatzin. Estes hoatzins são aves muito raras. Em termos de evolução, são aves bem especiais, pois seus filhotes ainda têm garras nas pontas das asas. Eles são vegetarianos. Eles só comem folhas como ruminantes. Com protozoários no interior do tubo digestivo para ajudar a digerir compostos difíceis como a celulose. Escondem-se na folhagem da floresta. Por iniciativa de Inácio, o líder da expedição, partimos para uma excursão noturna. Sem auxílio visual além do facho da lanterna que varre as margens do rio, o mistério é mais intenso. O som da floresta não é o mesmo. Revela outra vida. Com a lanterna, é muito fácil ver os olhos de um jacaré e os de uma cobra. É o que Inácio acaba de avistar, uma cobra. Uma jiboia de 1,5 metros. Dá para ver a camuflagem. As cobras se confundem com os galhos. Pelo reflexo da luz em seus olhos à noite, conseguimos observá-las. Outra vida. Mais calmo. É outro ambiente. Qual você prefere? Gosto de todas as saídas, noite e dia. Durante a noite, voltamos 200 quilômetros rio acima no Orinoco até Ciudad Guayana. Ciudad Guayana, com 500 mil habitantes, na confluência do Orinoco e Caroni, é o centro nervoso da região. Exporta contêineres de bauxita e ferro, minerais abundantes em Bolívar, estado ao sul do Orinoco, até a fronteira brasileira.